Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Nós estamos estudando sobre os inimigos da fé. Hoje nós vamos ver o perigo da falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura. Amém? Então, se você não entende que você agora é uma nova criatura, isso vai comprometer a tua fé, se tornando um inimigo poderoso para que você viva debaixo de culpa, de condenação, de coisas que aconteceram no seu passado. E é importante que você entenda, né, o que aconteceu quando você nasceu de novo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, muitas pessoas, muitos crentes, eles têm dificuldade de entender o que significa ser uma nova criatura. Amém? É interessante que, apesar de todo o ensinamento, né, apesar do próprio batismo e a representação que o batismo nas águas traz, muitas pessoas ainda têm dificuldade com os problemas do passado. Elas parece que não entendem essa questão de ser uma nova criatura ou do novo nascimento. Amém? Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a nova criação, ou o crente, ele nasceu de novo e ele foi criado para as boas obras. É interessante que diz que essa nova criação é feitura de Deus. E essa palavra feitura no grego é a mesma palavra para um poema. Amém? É poemia, que deriva a palavra poema. E eu acredito que vocês sabem que um poema, quando ele é bem feito, né, ele vai tocar a nossa sensibilidade. A mesma coisa é essa nova criação. E nós não fomos criados de qualquer forma. Ele diz assim: criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a nova criação ou o crente, ele vai ter uma vida completamente diferente daquela que ele tinha antes. É anormal uma pessoa nascer de novo e ela continuar nas mesmas práticas que tinha antes do novo nascimento. A falta de entendimento do que significa ser nova criatura vai ser um grande inimigo da fé e essa pessoa não vai conseguir crescer espiritualmente, né? Talvez ela venha a ter problemas, seja de culpa, de condenação, né? Seja de culpar os outros ou de condenar os outros, porque elas não entendem o que significa essa questão de ser nova criatura. Amém? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, espiritualmente falando, nós não estamos mais na morte espiritual. Espiritualmente falando, nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Pelo novo nascimento, nós fomos vivificados no Espírito. Amém? E agora fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Espiritualmente falando, eu e você pertencemos agora ao reino de Deus, né? Pertencemos agora, temos Jesus como nosso rei, como nosso Senhor, como nosso dono. E precisamos entender que Jesus não condena, Jesus não acusa, Jesus não coloca jugo pesado. Se está havendo condenação, acusação, um jugo pesado, isso não vem de Deus. Isso vai comprometer a tua fé, é o inimigo da fé, a falta de compreensão do novo nascimento. Nós precisamos entender que agora nós estamos livres do poder do pecado. Nós estamos livres do império das trevas. E agora nós estamos no reino da luz. Agora nós estamos no reino do Filho do seu amor. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, não como criaturas,
mas alguém que foi gerado de Deus. Alguém que nasceu de Deus. Por isso que Jesus, em João capítulo 3, quando ele está conversando com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Se a pessoa não nasceu de novo, ela vai ter dificuldade para com a sua fé em Deus, ela vai ter dificuldade para o entendimento dessa nova vida e vai ter dificuldade, vamos dizer assim, de combater o bom combate, né? Então é muito importante essa compreensão. Eu sou nova criatura. Ter muito claro. Às vezes estou conversando com meus amigos da época do quartel, na época do colégio, na época da adolescência, e eles querem relembrar algumas coisas e eu pontualmente falo para eles: aquele ali morreu. É muito importante nós entendermos isso, porque às vezes tem gente que nasceu de novo, mas fala do passado com saudosismos, né? E quando eu falo do passado, é dos pecados, da vida mundana, da vida pregressa, como se tivesse saudade. Não, você tem que ter vergonha da vida passada, da vida pregressa, da vida mundana, você tem que ter vergonha, você tem que entender que aquela pessoa que praticava aquelas coisas, ela morreu e foi crucificada com Cristo. A pessoa agora que está vivendo é uma nova criação e precisa viver em novos costumes, numa nova linguagem, né, num novo ambiente, porque se a gente volta para o ambiente que nós vivíamos antes, amados, a gente vai cometer coisas, porque a nossa carne não se converte, amém? Nós vamos cometer coisas que nós vamos nos envergonhar amanhã. Então é muito importante nós termos cuidado em proteger a nossa fé, né, tendo essa compreensão do que significa nós termos sido feitos nova criatura, nós sermos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, no mundo há corrupção. Mas pelo novo nascimento, nós fomos libertados do império das trevas e agora estamos no reino de Deus. E por isso nos foi dada promessas muito grandes e muito preciosas. Nós precisamos conhecer essas promessas, porque é através do conhecimento dessas promessas e de tomar posse dessas promessas é que por elas nós possamos participar da natureza divina, ou seja, expressar o caráter de Deus, expressar a natureza de Deus, que é amor, que é luz, que é verdade, através da nossa vida. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 3 diz: estas coisas vos escrevis, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, se você crê de verdade no nome do Filho de Deus, se você crê de verdade em Jesus Cristo, você tem a vida eterna agora. E a palavra de Deus, João diz: olha, eu estou escrevendo essas coisas a fim de que vocês saibam que tem a vida eterna. Então não é o que você vai ter, é o que você já tem. A natureza de Deus você já tem. Claro, ela manifesta no seu espírito, pela renovação da vossa alma e da submissão do seu corpo, você vai desfrutar dessa liderança espiritual. Amém? Então é muito importante nós entendermos que existe um novo homem, que nós precisamos nos vestir desse novo homem e nos despir de um velho homem. Entender o novo nascimento é você estar com uma roupa suja, tirar essa roupa suja para nunca mais usar e se vestir de uma roupa limpa, né? Uma roupa nova, só que antes você toma um banho. Amém? Então, em Efésios capítulo 4, versículo 24 diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e retidão procedentes da verdade. Então tem muito crente que não entende o novo nascimento e continua se achando verme, pó, se punindo, se condenando, se autoflagelando. Não, nós precisamos entender isso, que esse novo homem criado segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça e retidão procedentes da verdade. É uma nova vida, é uma nova forma de agir, é uma nova forma de falar, são novos comportamentos,
novos locais que nós vamos frequentar, porque fazendo isso, nós vamos ter uma fé forte. Amém? Então, precisamos entender os inimigos da fé e a falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus, vai comprometer a tua fé. Amém? Hoje à noite nós temos nossa casa de oração e logo na sequência nós temos nossa escola bíblica na casa do oleiro. A partir das 19h30, vem estar conosco. Um tempo glorioso, onde nós vamos crescer ali em comunhão com Deus e também no conhecimento da palavra. Convide seus amigos e familiares para estarmos juntos em nome de Jesus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus nos abençoe e até amanhã.